Você já percebeu que existem vazamentos invisíveis na sua vida que estão drenando seu capital emocional e impedindo seu próximo salto de nível? Mas você insiste em mantê-los por pura dependência da aprovação alheia. E se eu te provasse que a sua verdadeira ascensão, aquela que te coloca no topo da pirâmide, só acontece quando você decide realizar uma poda cirúrgica em sua existência, em silêncio absoluto, sem avisar, sem dar satisfações, sem buscar aplausos por uma obra que ainda está no alicerce? Porque o acesso à sua nova versão é um ativo caro demais para ser distribuído para quem não investiu nada no seu processo. Hoje, vou te mostrar, através de uma trajetória de poder, o que ocorre quando um estrategista decide cortar os pesos mortos sem emitir um único sinal de alerta. Marcos era o mestre das justificativas. Ele sentia uma necessidade quase patológica de explicar cada movimento. Se ele recusava um projeto, dava um relatório. Se decidia economizar para investir, pedia desculpas. Se mudava de rota nos negócios, buscava validação. Marcos pedia permissão para ser grande. E foi assim que, aos 30 e poucos anos, ele sentiu o peso da estagnação. Estava exausto de carregar expectativas que não eram suas, cansado de sustentar conexões que drenavam sua energia e farto de ser o anunciante de planos que morriam antes de nascer. Numa segunda-feira de madrugada, após ouvir pela enésima vez que ele estava focado demais e perdendo a vida, um interruptor desligou dentro dele. E não foi uma explosão de raiva, foi um download de clareza. Naquela hora, Marcos abriu o celular e, pela primeira vez, não postou uma frase motivacional. Não fez um story sobre seu novo mindset. Ele simplesmente começou a limpar o terreno. A primeira camada removida foi a sede por validação. Ele entendeu que passar a vida esperando o joinha de quem nunca construiu nada era um passivo emocional insustentável. Decidiu que seus planos de expansão não seriam mais discutidos em mesas de bar com pessoas que só brindam ao fracasso alheio. Sem discussões, sem blocos de texto no WhatsApp. Apenas o recolhimento estratégico. A segunda remoção foi o círculo de conveniência. Marcos parou de forçar conversas em grupos que não geravam valor. Parou de insistir em networking barato que só servia para trocar cartões e nenhuma solução real. Ele parou de sustentar laços que só existiam enquanto ele era o provedor de atenção. O resultado foi imediato. O silêncio se instalou. E quase ninguém sentiu falta, o que provou que ele estava investindo em ações sem liquidez. A terceira decisão foi parar de aceitar migalhas de retorno sobre o seu tempo. No trabalho, ele parou de ser o quebra-galho que resolvia tudo para ganhar um tapinha nas costas. Nos negócios, parou de dar descontos para amigos que não valorizavam seu esforço. Ele parou de absorver o estresse de quem não queria solução, apenas reclamação. Quando alguém dizia, "Você está diferente", ele apenas concordava com o olhar. Porque o tubarão não avisa que está mudando de oceano, ele apenas nada. Enquanto isso, Bruno, um colega que observava Marcos de perto, notou que algo poderoso estava acontecendo. Marcos não participava mais do clube da reclamação na hora do almoço. Ele saía no horário, focado, com uma aura de quem sabia exatamente para onde estava indo. Ele parecia mais contido, mas exalava uma autoridade que o barulho nunca conseguiu dar. A quarta remoção foi a comparação tóxica. Marcos deletou os aplicativos que o faziam medir seu sucesso pelo palco dos outros. Ele parou de competir silenciosamente com quem estava em outra corrida e focou em bater seus próprios recordes. Ele parou de se sentir atrasado e começou a se sentir preparado. A quinta coisa foi o medo de desagradar a audiência. Ele internalizou que a sua paz vale mais do que o conforto de quem te quer pequeno. Começou a dizer não com uma frieza estratégica. Sem textão, sem explicações logísticas. Apenas um não posso definitivo. E cada porta fechada para o que era irrelevante abria uma avenida para o que era essencial. Bruno, assistindo a essa metamorfose, percebeu que ele próprio estava operando no prejuízo. Preso em um cargo medíocre, preso na necessidade de ser o cara legal, preso na mediocridade coletiva. Bruno falava sobre o milhão, mas Marcos estava construindo o milhão. Bruno vendia a pele do urso. Marcos estava na caça.
A sexta coisa que Marcos removeu foi o acesso livre ao seu tempo e mente. Ele entendeu que, e nem todo mundo que tem seu número merece ter sua atenção. Parou de antecipar vitórias. Parou de mostrar o print da conta ou o novo contrato antes da assinatura estar seca. Ele parou de dividir suas vulnerabilidades com quem as usaria como entretenimento. A paz que se seguiu foi o seu maior ativo. Por fim, a sétima remoção foi a sua própria autoimagem limitada. Aquele Marcos que precisava ser aceito morreu. Ele não fez post de despedida para sua antiga versão. Ele simplesmente parou de alimentá-la. Parou de se diminuir para caber em lugares onde ele já era grande demais. E foi aí que o mercado começou a notar. Alguns parceiros se afastaram por medo da sua nova postura. Outros tentaram ridicularizá-lo para trazê-lo de volta à média. Mas Marcos já operava em outra frequência. Ele descobriu a lei fundamental do dolarista. Quando você escala em silêncio, o mundo só percebe o estrondo quando você já atingiu o topo. Certa manhã, enquanto olhava os gráficos de seus investimentos, ele sentiu algo novo. Soberania. Não era sobre ter tudo resolvido, mas sobre ser o único dono das suas decisões. Ele não estava mais carregando o entulho emocional que o ancorava ao chão. Bruno finalmente perguntou: "Qual é o segredo? Você parece outra pessoa." E Marcos deu a resposta que mudaria a vida de Bruno: "Eu apenas parei de avisar." Aquela frase ficou martelando na cabeça de Bruno. "Eu parei de avisar." Ele percebeu que passava mais tempo falando do que fazendo. Ele notificava a academia, notificava a dieta, notificava o curso. E cada notificação era um vazamento de energia. Bruno percebeu que o ruído era sua maior dívida. Naquela noite, Bruno não postou que ia estudar. Ele apenas abriu o livro. Ele não mandou mensagem para o chefe dizendo que ia melhorar. Ele apenas entregou o melhor relatório da história da empresa. Pela primeira vez, Bruno operou em modo dolarista. Lucro máximo, ruído zero. Marcos, em casa, organizava suas metas para o próximo trimestre. E não era apenas uma lista de tarefas, era uma engenharia de vida. Ele limpava os contatos, os hábitos e as crenças limitantes. Ele percebeu que a culpa ainda tentava se infiltrar. Aquela culpa de não ser mais o presente para todos. Mas ele escolheu a si mesmo. Na semana seguinte, ele encerrou parcerias que não faziam mais sentido. Sem brigas, sem e-mails agressivos. Apenas o distanciamento profissional. Algumas pessoas se ofenderam com o silêncio. Ele está arrogante, diziam. Marcos apenas sorria. Ele sabia que o respeito conquistado pelo resultado é muito mais sólido do que o carinho conquistado pela conveniência. Ele aprendeu que distância estratégica não é isolamento, é proteção de patrimônio. Bruno, inspirado, enviou propostas para novos clientes sem contar para nenhum colega. Pela primeira vez, não houve o olho gordo da dúvida alheia. Houve apenas a execução. Enquanto isso, Marcos investia em ativos internacionais, diversificando sua liberdade. Ele pagava o preço do conhecimento, sem buscar desconto, na opinião alheia. O ecossistema ao redor dele se transformou. Os parasitas saíram, os construtores chegaram. Mas Marcos não sentia mais necessidade de provar sua evolução para a plateia antiga. Quem é de verdade, percebe. Quem é de mentira, questiona. Um tempo depois, Bruno recebeu uma proposta irrecusável. Ele sentiu o impulso de gritar pro mundo, mas se lembrou de Marcos. Guardou a notícia. Preparou a transição, em silêncio. E quando ele finalmente saiu, ele não saiu como quem foge, mas como quem conquista. O barulho do Bruno antigo nunca construiu $1, mas o silêncio do Bruno novo estava construindo um império. Naquele café, meses depois, os dois se olharam. Não precisavam de muitas palavras. "Você parou de avisar também, não foi?" perguntou Marcos. Bruno riu. "Foi a melhor decisão financeira que já tomei." Eles entenderam que você não precisa anunciar sua partida para começar a caminhar. Não precisa explicar seu lucro para começar a prosperar. Algumas coisas precisam ser removidas sem despedidas, porque o anúncio da mudança é o que dá ao mundo o direito de tentar te segurar. Eles estavam vivendo a verdadeira liberdade, crescimento sem plateia.
Mas o teste final veio quando o passado bateu a porta, tentando exigir o acesso de antes. Marcos e Bruno apenas mantiveram a fronteira. Eles não mudaram demais. Eles apenas pararam de aceitar menos do que a nova versão deles exigia. Algumas pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta da facilidade com que te manipulavam. Eles perceberam que remover o supérfluo não cria vácuo, cria espaço para o extraordinário. Mas a última barreira foi perder o medo de ser julgado como frio ou calculista. Sim, ser um dolarista exige cálculo. Exige frieza para cortar o que atrasa. E exige coragem para continuar mesmo quando ninguém entende o seu silêncio. Hoje, Rafael e Clara do original, ou Marcos e Bruno deste manifesto, são apenas espelhos de quem você pode se tornar. Talvez você já saiba o que precisa ser cortado. Talvez você esteja esperando o sinal verde de alguém que nem tem carro. Entenda, o mercado e a vida não esperam por quem pede licença. O maior ato de poder é decidir no escuro e colher na luz. Se você sente que chegou a hora de realizar essa auditoria na sua vida, remover o hábito medíocre, o medo constante, a relação de âncora ou a busca por likes, faça isso agora. Diante da sua própria consciência e dos seus planos de riqueza, declare o seu novo compromisso. Não conte para os seus amigos. Não conte para a sua família. Mas cele o seu pacto aqui. Escreva nos comentários: eu decido construir em silêncio. Ao digitar essa frase, você está fechando as portas para os vazadores de energia e abrindo a conta para a sua nova realidade. Eu vou ler seu comentário e saberei que você agora joga o jogo dos 1%. Se este manifesto ativou algo em você, se deu o soco que você precisava para parar de dar satisfações, inscreva-se no Dolarista. Aqui, nós não apenas falamos de dinheiro. Nós forjamos a mentalidade necessária para mantê-lo e multiplicá-lo. Deixe seu like para selar esse compromisso. Compartilhe com aquele único sócio ou amigo que também merece ser elite. Que você tenha a frieza para cortar o que te âncora e a audácia para colher o que te liberta. O silêncio estratégico é a sua maior vantagem competitiva. Comece hoje. Que a sua próxima vitória seja tão grande que você não precise de palavras para explicá-la. O resultado falará por você.